A política do pão e circo era uma política usada pelos imperadores romanos para poder desviar a atenção das pessoas por meio de comida, o pão e circo, como atividades como lutas de gladiadores, corridas, etc., com o objetivo de fazer com que a população estivesse distraída com futilidades e esquecessem das coisas importantes em que o governo está envolvida e está fazendo. Então as pessoas não questionariam problemas, decisões ruins e todo tipo de coisa ruim que o governo ama proporcionar para as pessoas. E essa política do pão e circo não foi algo que morreu lá no Império Romano. Até hoje, todos os governos do mundo utilizam dessa estratégia para manter o povo cada vez mais burro e alienado. E eu, como cidadão brasileiro, gostaria fortemente que a política do pão e circo fosse mais valorizada aqui no Brasil, para eu esquecer o quanto o país é uma merda e, consequentemente, minha vida também. Porque aqui, como em Roma, já temos um imperador que manda e desmanda no país, fazendo que todos se curvem às suas vontades. Então, só falta mesmo, para fechar o pacote completo, a merda do pão e do circo. Mas o pão está difícil porque o preço dos alimentos constantemente aumentam e o circo, como não é uma criação brasileira, irá ser taxado e não será acessível para a maioria das pessoas. Por isso que eu falo, sem me arrepender e com total certeza, que a época dos nossos pais e avós era infinitamente melhor para se viver, mesmo com governos tão ruins quanto e problemas que são atuais até hoje. Beleza, que tinha muita pessoa analfabeta, beleza, que tinha muitas casas sem saneamento básico. Não que tenha mudado muita coisa hoje, mas era pior. Beleza, que tinha muito trabalho insalubre, essas besteirinhas assim. Mas a chance de uma pessoa comum enricar, ou pelo menos adquirir certa quantidade de patrimônio, era infinitamente maior do que a chance de acontecer hoje em dia com um jovem médio. Antigamente as pessoas trocavam um galo manco, uma pá de pedreiro e um aro de bicicleta em um terreno. E se adicionasse mais 2 cartelas de cigarro nessa brincadeira aí, levavam até casa com garagem de brinde. Hoje em dia, uma casa comum, simples, para um pobre lascado, tá 300 mil reais. Um carro barato tá 60 mil e o rolo a gente nem pode fazer mais, que é capaz da Receita Federal taxar essa movimentação financeira. Na época também era muito mais fácil você ser alienado com uma seleção brasileira que, apesar dos problemas do país, te fazia bater no peito e dizer que tem orgulho de ser brasileiro, diferentemente de hoje em dia, que a seleção brasileira é chacota nacional e internacional. Esse último jogo contra o Paraguai que a gente perdeu foi tão ruim, que eu preferia estar na guerra do Paraguai do que estar assistindo esse jogo. Cara, quem é que ia ligar para os problemas do seu país quando você ligava na TV e via o Ronaldo Fenômeno amassando alemães sem dó nem piedade? Você via o Ronaldinho Gaúcho driblando, dando lambreta, dando caneta, dando chapéu, fazendo a porra toda numa semifinal. Como é que você ia ter algum problema, cara? Como é que você ia se preocupar com algo quando você via a maior arte futebolística acontecendo na sua frente? Não tinha como. Mas hoje em dia, o governo não respeita nem mais o nosso direito à alienação. E a seleção brasileira tá uma porcaria. Tirasse dinheiro da educação, da saúde, da infraestrutura e socava na seleção para ter um orçamento infinito para comprar o melhor técnico do mercado. Traz o Ancelotti mesmo, pô. Duvido se com US$ 1 bilhão ele não vinha para a seleção brasileira. US$ 1 bilhão vinha na hora. E o Brasil ia estar fazendo um investimento, pô. Aí sim, investimento que ia agradar gregos e troianos e que ia fazer o povo brasileiro ser feliz de novo. Era isso que tem que acontecer. Além dos jogadores serem melhores do que os jogadores atuais, o gosto musical dos jogadores também era superior. Porque quando você vai lá ver a concentração da seleção brasileira, sei lá, 2002 e 94, tá lá uns caras tocando sambinha, tocando pandeiro, né? Fazendo uma roda de samba, aquele negócio descontraído, todo mundo gosta, até quem não gosta de samba. Samba também, um clima bom, agradável, um clima família, livre para todos os públicos. Aí tu vai ver a porra da seleção brasileira atual e os caras estão escutando trap, os caras estão escutando Oruan numa boombox
individual. Cada maluco que passa tá escutando uma música diferente, de um artista diferente, uma pior que a outra. Cadê a união, cara? Cadê a união? Esse cara não sabe mais tocar cavaquinho, não sabe tocar um pandeiro, uma cuíca, não sabe bater palma no ritmo da música pra marcar o tempo. Aí não tem como não, cara. O jogo da seleção brasileira tem que ter todas essas paradas. Não é só bola. Não é só saber tocar, saber finalizar, fazer gol. Não é só isso. A gente não sabe isso também. Que precisa saber, né? De essas questões técnicas. Mas precisava saber também essa questão aí da interação com o grupo. Da resenha. Ninguém sabe fazer uma resenha. Eu ia falar do Daniel Alves, mas as resenhas de qualidade dele são meio duvidosas. Então, vamos deixar pra lá. O clima do Brasil em 2002, que foi o último ano que a gente ganhou, era tão bom, cara. Era tão legal que o carro que mais vendeu naquela época se chamava Gol. Se isso não tá escrito, se isso não é cinema puro, eu não sei o que é. Como a gente espera que a gente seja campeão do mundo novamente quando o carro mais vendido e o carro do povão é o Kwid? Não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar. Estamos fadados ao fracasso. E eu acho fortemente que um dos passos para a seleção brasileira melhorar, começar a jogar bem e ganhar as partidas é a extinção de todos e quaisquer quids do Brasil. Pode lançar um decreto, sei lá, um projeto de lei, alguma coisa que proíbe, torna ilegal possuir quid no Brasil. Bota isso aí e até 2026 foca nessa política pública aí para eliminar. Aí vai fazer o que com os carros? Ah, taca fogo, vende as peças, não, vende as peças não, taca fogo, joga no oceano, derrete, sei lá, se vira, o governo decide o que vai fazer. Se livra desses carros, aí sim a gente começa a pensar na seleção jogando bem novamente. Ou traz de volta o Gol, pô. Lança um Gol novo, volta com a marca Gol, volta com esse carro, volta um golzinho completo, 30 mil reais, o subsídio do governo. É isso que a seleção precisa.